estudante do 7º ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as propriedades da multiplicação de números inteiros. Vamos lá! É possível escrever essa soma de outra maneira? Vejam que nós temos o número menos 2 se repetindo aqui 3 vezes. Então, nós temos uma repetição de parcelas e quando isso acontece, nós temos uma multiplicação. Eu poderia, então, reescrever isso como 3 vezes o menos 2, uma multiplicação de números inteiros. Para multiplicar números inteiros, nós temos que obedecer as regras de sinais. Vamos relembrar? Vamos lá. Quando os números têm sinais iguais, a resposta vai ter sinal de mais. Então, mais com mais fica mais, menos com menos fica mais. Com alguns exemplos. Menos 8 vezes menos 10. Os dois são negativos, mas a resposta fica positiva. 4 vezes 50 dá 200. Os dois são positivos e a resposta também fica positiva. Sinais diferentes vai ter sinal de menos. Então, mais e menos fica menos. Quando for menos com mais também vai ficar menos. Então, aqui multiplicando o 8 com o 10, os dois têm sinais diferentes, menos aqui na resposta. O 4 vezes o 50, os dois têm sinais diferentes, menos lá na resposta também. E agora, então, vamos ver essas propriedades. Observem aqui, foi feito a multiplicação de números inteiros, foi aplicada a regrinha de sinal e a resposta também é um número inteiro. Então, existe uma propriedade que diz que o produto de dois números inteiros é sempre um número inteiro. E essa propriedade aqui, eu estou multiplicando por 1 e ele não altera o número que está sendo multiplicado, não importa o número que está sendo usado. Essa é a propriedade do elemento neutro. Ao multiplicarmos por 1, não alteramos o valor do número multiplicado por ele. Então, propriedade da existência do elemento neutro. E essas duas multiplicações aqui? Observem que o menos 8 e o mais 7 foram trocados de lugar, mas as respostas das operações são as mesmas. Então, essa é a propriedade comutativa, que ela diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso trocar os números para resolver essa continha. Como resolver 5 vezes 6 vezes 2? O primeiro menino fez, eu faço 5 vezes 6 e depois vezes o 2. E ele chegou na resposta 60. O outro aqui disse, não, primeiro eu faço 6 vezes o 2, que dá 12, e depois vezes o 5, que também deu 60. Então, são respostas iguais, né? O mesmo resultado. Então, se eu fazer 5 vezes 6 primeiro, ou fazer o 6 vezes o 2 primeiro, e depois multiplicar pelo número que sobra, não dá problema, dá o mesmo resultado. E essa é a propriedade associativa. Eu posso associar as contas de formas diferentes, mas eu vou chegar na mesma resposta. Então, eu posso resolver 10 vezes o 8 e depois vezes o 5, que eu vou chegar em menos 400, ou eu posso resolver o 8 vezes o 5 e depois vezes o 10, que também vai chegar no mesmo resultado. Então, eu associo os fatores de maneiras diferentes, mas eu vou obter o mesmo produto, ou seja, a mesma resposta. Essa é, então, a propriedade associativa. Aqui nós temos a propriedade distributiva. Nós vamos distribuir aqui uma multiplicação. O menos 9 vai ser distribuído pelos números de dentro do parênteses. Então, menos 9 vezes o menos 3 e depois menos 9 vezes o número mais 7. Aí resolve separadamente as multiplicações usando a regrinha de sinais. Então, isso eu posso fazer por causa dessa propriedade, a propriedade distributiva. E como ela pode nos ajudar? Então, pense, como eu posso fazer menos 9 vezes menos 48, mas sem precisar fazer uma conta? Eu não quero armar a continha 48 vezes 9. A gente vai usar aqui a propriedade distributiva. Então, o que nós vamos fazer? Esse número menos 48, a gente vai separar ele. Menos 40, menos 8, os dois juntos dá menos 48. E agora a gente distribui essa multiplicação pelo 9. Então, menos 9 vezes menos 40... e o menos 9 vezes o menos 8. Resolve as multiplicações separadamente. Então, 9 vezes 4 dá 36. Como tem o zerinho aqui, a gente acrescenta o zero na resposta. Menos com menos dá mais. Então, fez essa continha de cabeça só usando a tabuada. 9 vezes 8 é a tabuada, que a gente já sabe de cor. Menos com menos fica mais. E agora, para fazer essa continha aqui, nós podemos pegar o 72, separar ele em 40 mais 32, fazendo agora 360 mais 40 dá 400, com mais 32, então 432. Então, veja, a gente usou as propriedades,
para conseguir resolver uma multiplicação e a gente fugiu das continhas. A gente conseguiu chegar no resultado usando somente o cálculo mental e a tabuada que a gente já sabe. Bem, nesse vídeo então falamos sobre as propriedades da multiplicação e eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!